Vou falar sobre a técnica da lavagem nasal com soro fisiológico, que é muito importante para desentupir as vias respiratórias e curar problemas como resfriado, carne esponjosa dentro do nariz, sinusite que ataca aqui os sinos, rinite, asma, né? Então, é muito bom fazer essa prática da lavagem nasal. Para cuidar de resfriado e problemas respiratórios, é muito importante, né? Como é essa parte de cima, depende muito da circulação, da boa circulação do sangue e da linfa no ombro e pescoço, então começamos pela massagem nos ombros. Então, levo o cotovelo direito para trás e pressiono com a mão esquerda para frente o ombro. Depois inverto, ok? E agora faz a massagem no pescoço. Trança as mãos e começa lá em cima e vai descendo. Abre um pouco a distância entre os polegares e vai descendo para pegar todas as partes do pescoço. Eventualmente, se tiver alguma região do pescoço que doa mais, é porque está congestionado, tem ácido lático. Aí precisa insistir mais para dissolver, dissipar esse ácido lático. Pressiona com o polegar a nuca, empurra com a mão para trás e segue essa linha aqui em torno do osso do crânio. Começa no meio e vai. Depois troca de lado. E na frente faz assim, ó. Pode ser com o polegar, ó. Ou com as mãos, os dedos. Beleza? E aí agora a gente pode ir para a lavagem nasal. Hoje vamos falar sobre resfriado. Como cuidar do resfriado? Primeiramente, nós precisamos fazer a lavagem nasal. Isso para desimpedir as vias nasais que podem estar congestionadas por conta da coriza. Uma técnica simples que meu pai Zenzo Yamamoto ensinava era usar uma colherinha de sal semi-cheia, pode até tirar um pouquinho aqui, colocar num copo, ele falava copo americano, e colocar 1/3 de água quente, ok? Depois, completar com água filtrada, misturar bem e provar, coloca na boca, vê se tem salinidade de sopa e temperatura de sopa. Por que isso? Porque meu pai dizia que a água salgada do mar arde porque não está na temperatura do nosso corpo. E a salinidade, se tiver menos sal,
então ele vai arder. Ou se tiver muito sal, vai ser difícil de passar. Então, a água do mar tem a salinidade correta, mas é porque está gelada. Eu vou fazer essa lavagem, então eu vou tapar uma das narinas e aspirar com força com a outra, ok? Ó, coloca o copo no nariz e aspira com vontade. Solta pela boca, ok? Aí tem muita gente que tem receio, né? Fala, ih, será que vai afogar, né? Então, puxa de leve e solta, aí suja o copo. Então, eu falo, não tenha receio, faça a aspiração com vontade. Ó, agora na outra narina. Ok? Ó, já. Agora eu vou fazer mais 2 vezes. Outra vez. E agora, ó, vou terminar na terceira em cada narina. E ó, tá no fim. Legal? Então, é simples fazer isso. E é importante, depois de feita a lavagem nasal, assoar bem o nariz. Olha. Chacoalhar a cabeça, acima, abaixar e assoar até não molhar mais o lenço. Isso porque, se ficar preso aqui na região dos sinos, nas cavidades nasais, o que acontece? A voz fica fanhosa, né? A minha voz está um pouquinho alterada. Olha, ainda está molhando, né? Então, precisamos secar bem, né? Tirar todo o excesso de água do nariz. Por que isso é importante? É importante porque muitas vezes vocês saem de casa e quando vão cumprimentar alguém e baixam a cabeça, já aconteceu comigo. Sai um filete assim, né, alongado, né, de uma gosma. Então a gente passa uma vergonha, um vexame, né? Porque as pessoas não sabem que a gente fez lavagem nasal. Então, o que eu recomendava é que as pessoas façam isso antes de deitar, porque se escorrer, né, o excesso de água, água salgada, é cloreto de sódio, então vai molhar o quê? O seu travesseiro. Então, no caso de sinusite, é muito importante ativar, né, levar energia, né, o Yuki, né, para a região aqui dos sinos, né? E aí é evidente que também o a água salgada, né, a solução fisiológica, como ela é higroscópica, ela retira o líquido aqui, né, se tiver pulso, por exemplo, diminui a pressão nessa região e deixa de latejar. Então, a lavagem nasal é muito importante para a saúde também no caso de sinusite. Complementa a lavagem nasal para a sinusite, pressionando com os 2 polegares, aqui abaixo dos sinos, ó, esse osso, o sinus fica aqui. Então, ó, pressiona, que é uma maneira de ativar
os sinos, passando energia, que é uma forma de Yuki, energia para o bem-estar. Agora, se acharem que está difícil ficar esquentando água e essas coisas, vocês podem comprar na farmácia solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. Aí, nesse caso, não vai precisar esquentar, porque há uma pesquisa, né? Eu vi no programa da televisão da NHK, né? Ou NHK, do Japão, em que eles fazem experimentos colocando várias dosagens de sal na água, e as pessoas experimentaram, e aquela que não ardeu, mesmo assim na temperatura ambiente, era exatamente cloreto de sódio a 0,9, solução fisiológica a 0,9% de cloreto de sódio. Então, como já tem na farmácia à venda, então fica fácil, não precisa ficar dosando a salinidade, não precisa ficar testando. E dá para passar sem aquecer. Eu faço isso, pego uma seringa, sem agulha, é claro, né? E pego de 5 ml a 10 ml, né? Aspiro a solução fisiológica. Depois eu deito e passo numa narina, tapo, levanto, é, limpo na banheira, depois pego de novo, encho de 5 a 10 ml, deito, passo na outra narina, tapo e vou lá no banheiro e dar uma limpada. É muito bom para prevenção de resfriado. E agora que a gente está na fase da pandemia, então essa lavagem pode ajudar a você a evitar ficar resfriado. Eu, quando morava em São Paulo, e naquela época de junho, né, que é a época do frio, havia até inversão térmica, ou seja, aquela fumaça, fuligem, não conseguia subir e mantinha tudo embaixo. Então, eu voltava em casa e fazia a lavagem nasal. E saía uma sujeira preta, que era o quê? Fuligem, né? Então, era muito importante fazer a lavagem. Nessa época, às vezes, eu fazia 3 vezes, né? Ao acordar, depois do almoço e antes de deitar. Então, é muito importante essa prática. Eu tenho um depoimento, né? Nesse caso, foi de sinusite. A Toshiko Okazaki Kobayashi, né? Que mora aqui em Mombuca, né? Ela Guatapará, escreveu no livro um depoimento onde ela diz que, aliás, não é sinusite, desculpa, o sinusite era o sogro dele, o sogro dela. O sogro dela tinha sinusite, e aí seguiu as instruções, né? Primeiro tinha que fazer massagens no esternocleidomastoideu, né? Massagem no pescoço. Porque todo problema que está na cabeça, você precisa fazer massagem no ombro e no pescoço. E aí fez durante 14 dias lavagem nasal 2 vezes por dia, e depois desses 14 dias disse que saiu o pus que tinha acumulado aqui nos sinos e curou a sinusite. Agora, no caso da Toshiko Ozaki Kobayashi, ela disse que ela tinha carne esponjosa dentro do nariz, carne esponjosa. Então, disse que ela roncava e, às vezes, acordava de noite com o próprio ronco, o barulho do próprio ronco. E aprendeu com meu pai, então fez as massagens, né? Fazia as massagens, pescoço e lavagem nasal durante um mês. Um mês.
todo dia, fazia 2 vezes lavagem nasal. E aí, ao cabo de um mês, disse que saiu a carne esponjosa, né, junto com o sangue, e ela ficou com o nariz desimpedido. Bom, no caso em que você já está com resfriado e está com o nariz congestionado, então vocês vão aquecer o nariz, ó, com essa parte, né, carnuda, né, carnosa das mãos. Vocês vão pegar, prender o nariz e esfregar de baixo para cima, assim, ó. Esfrega, 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 até esquentar. A hora que esquentar, o que que acontece? A coriza evapora, né, por causa do calor. E aí desimpede o nariz, ok? Muito importante também para a saúde do nariz é apertar, né? Apertar do lado aqui, ó, do nariz, né? Então aperta, principalmente aqui, que é mais dolorido, e vai fazendo a massagem, automassagem, ao longo do nariz. Legal? Agora, no caso de bronquite alérgica, é um tipo de alergia. Então, vocês precisam fazer a massagem na virilha, né? Pega a virilha e faz a massagem. Acompanha, na diagonal, né? Então, você vai fazendo a massagem e acompanha dos dois lados, ok? Tem um pontinho que fica no vértice aqui do ossinho, né? Vou mostrar aí através de figuras, e nesse ponto é mais dolorido. Então, vocês apertam ali, que é o exato ponto da alergia. Depois tem que fazer massagem aqui abaixo da clavícula. Aqui tem abaixo do osso, né? Tem uma depressão. Aí, então, vocês pegam e fazem massagem. Ó. Pega os 2 dedos aqui, ó. Massageia, é dolorido. Massageia, dolorido. Dos 2 lados. Ok? No caso de rinite alérgica, faz a massagem na virilha, né? Essa lavagem nasal é importante fazer, tá? E como também ajudar a diminuir ou eliminar o resfriado, que além da lavagem nasal, vocês podem e devem, né, pedir para alguém aquecer com a mão, né, o yuki, né, a energia para o bem-estar, as 4 primeiras costelas, né, atrás, logo abaixo do pescoço, né, então as costelas, e botar pressão, fica lá até a mão esquentar e começar a sentir o calor quase que suando, aí troca de mão e fica, tá? Levaria mais ou menos 10 minutos. Isso estimula o pulmão, as vias respiratórias, e aí a pessoa consegue curar, né, graças à energia que você passou do Yuki, né, mais rapidamente. Meu pai dizia que normalmente resfriado se cura em 3 dias, né? Mas é claro que é importante você, ao deitar, se agasalhar bem, né? E tomar chá quente, porque o transpirar, né, faz com que o corpo suba de temperatura e assim também eliminar o resfriado. Se não puder, tiver alguém para colocar o Yuki aqui nas costas, você pode pegar debaixo do chuveiro, né? Tomar bem aqui nessas 4 vértebras, primeiras costelas, né? Tomar uma ducha de água quente. Ou então, pega
secador de cabelo, né? E passa aqui nas costas, mas sem ficar parado, porque pode queimar a pele. Então, fica circulando. Então, essa também é uma técnica. E no caso de asma, também faz a massagem na virilha, na boca do estômago, que eu vi no curso que meu pai deu lá em Mogi das Cruzes. Uma mocinha, tinha acho 16 anos, aqui de Araraquara, né? Que era sobrinha do Dr. Mori, que criou a clínica Ipiranga, em Mogi das Cruzes, e ela tinha asma. Então, ela fez o curso do meu pai e levava a bombinha, né, para de vez em quando aspirar. Tinha falta de ar. Aí meu pai ensinou a fazer essa massagem na virilha, na boca do estômago, né? Eu cheguei a tocar na boca do estômago e realmente estava duro, né? Bem duro, parecia madeira. Então, precisa amolecer, né? E fazer a massagem aqui abaixo da clavícula. Então, basicamente, são esses procedimentos. E então, relembrando, é importante fazer as massagens no pescoço para desimpedir, né? E o ombro, tudo que se refere à cabeça. Então, precisa fazer massagem no ombro, primeiro no ombro, depois no pescoço. E só depois é que você vai fazer a lavagem nasal, ok? Espero que tenha sido útil esse vídeo. E, claro, não deixe de consultar o seu médico, né? Porque as práticas orientais são complementares à medicina, ok? Gratidão. Mais detalhes sobre o que foi dito pode ser encontrado no livro de Práticas Orientais de Saúde, que escrevi baseando nas aulas, lições de Zenzo Yamamoto, meu pai, e que está então disponível através do link que vai logo abaixo. Obrigado.